Olá novamente, pessoal. Vamos fazer mais uma videoaula. Estou usando o mesmo exemplo que eu usei no programa anterior. E só para fazer um adendo, eu vou sair um pouco aqui do contexto, mas isso é importante. Quando você for fazer uma aplicação Java, geralmente você tem acesso a um projeto no qual há uma representação nesse projeto, das classes que você tem que criar. Como é que seria a representação dessa classe, né, dentro desse projeto? Para isso, eu preparei aqui um arquivozinho no Word, para mostrar, deixa eu só acessá-lo aqui. Seria isso aqui, pessoal. Ó. Ver se eu consigo colocar junto aqui. Acho que não vou, acho que consigo sim. Aqui. A representação dessa classe, da sua codificação, seria dessa forma. Onde eu tenho aqui 3 retângulos. O primeiro retângulo representa o nome da classe, aqui o nome da classe programa. O segundo retângulo, ele determina quais são os atributos que estão nessa classe. Aqui está vazio, porque eu não criei nenhuma variável aqui dentro do corpo da classe, podendo ser essa variável essa variável do tipo objeto, ou do tipo classe ou do tipo objeto. Qualquer um dos dois eu teria que listar aqui, se houvesse nesse código, não tem. E aqui, no terceiro retângulo, eu vou falar quais são as ações, ou seja, quais são os métodos que existem dessa classe. Então, te dou uma ideia aqui. Existe, por que tem a palavra static? Para falar que esse método é um método de classe. Vou pegar aqui o primeiro, main. Então, ele fala qual é o tipo, se é de classe ou de objeto. Depois, ele fala o nome do método, que é o nome do método main. Depois, ele fala o que esse método main espera receber como parâmetro. Então, ele espera receber como parâmetro um vetor de string, já que isso aqui é a representação do vetor. E o nome da variável que vai armazenar o endereço desse vetor não importa, tanto é que ele não é especificado aqui, certo? E aqui eu coloco 2 pontos e falo o que esse método retorna. Então, esse método retorna a void. Só uma explicação aqui sobre o void, pessoal. A maioria dos livros que você pega, ou mesmo na sala de aula com os professores, ele pode falar, a princípio, que void significa que não retorna nada, tá? Mas, na prática, mais à frente, quando você aprofunda mais um pouco na programação, você pode identificar que void não é que void não significa nada. Void significa que você pode não, quando você coloca void para os seus exemplos iniciais, que geralmente você não quer que retorne nada, mas void também pode definir que esse método vai retornar alguma coisa que só vai ser conhecido o tipo de dado que ele vai retornar em tempo de execução. Então, o void pode representar isso também. Mas para esses exemplos nossos, o void sempre vai representar que ele não retorna nada. A mesma coisa eu fiz aqui para o método somar, falei que o método somar é um método de classe. Falei que esse método somar recebe 2 parâmetros do tipo inteiro, eu não preciso especificar o nome dessas variáveis, só fala os tipos, e eu estou falando que esse método não retorna nada, que void nesse contexto significa que não retorna nada. E a mesma representação para o método subtrair. Então, você tem que ter a capacidade de pegar isto aqui e representar desta forma. É claro que isso aqui é uma representação visual da classe, geralmente, às vezes, é acompanhado com informações adicionais, falando, por exemplo, o que é um somar. Somar seria a soma de 2 elementos, tá? Ou seja, 2 valores inteiros. Subtrair a subtração de 2 valores inteiros, e eu falaria qual era o parâmetro que vai ser o primeiro operando dessa subtração, e qual vai ser o segundo parâmetro dessa subtração, ou seja, quem seria o minuendo, quem seria o subtraindo, no caso. Tá? Então, isso aqui é uma ideia de como é que você pega um código, como é que você pega uma representação da classe dessa forma, onde o primeiro retângulo, mais uma vez, significa o nome da classe, o segundo retângulo vai ter a declaração dos atributos. Se eu tivesse um atributo aqui, por exemplo, vou criar 2 aqui, int x, e o outro é static int y, certo? Eu criei 2 atributos aqui. Se eu fosse colocar eles aqui, esses 2 atributos, eles apareceriam aqui dessa forma, Deixa eu aqui. Ele apareceria aqui,
x, né, do tipo int, dessa forma. Então, você saberia que é uma variável, não, nem dessa forma, me deu um branco aqui. Assim, é isso mesmo. X, int, é porque tu tem várias representações. É o primeiro. E o segundo, na verdade, tu vai colocar na linha de baixo. Vou colocar aqui, por exemplo, porque eu estou sem espaço. Static y do tipo int. Tá? Essa seria a representação. Então, dessa forma, eu sei que eu preciso criar dois atributos nessa classe, sendo que um é um atributo de objeto e o outro é um atributo de classe. Tá bem, pessoal? É isso. Até a próxima videoaula.